Olá, boa noite. Acidentes de trânsito matam 2 pessoas na região. Pista molhada e falta de prudência podem ter sido os motivos. Uma das vítimas foi atropelada em Araçoiaba da Serra. Igor Alex de Carvalho Ferreira, de 14 anos, morreu no local. Parentes e amigos estavam inconformados com o que poderia ter sido evitado. Segundo testemunhas, a motorista deste carro, de 38 anos, fazia uma ultrapassagem em local proibido quando bateu de frente com o Igor, que descia de bicicleta. Ela estava subindo, ela foi ultrapassar o ônibus, ela já pegou ele de frente. Aí pegou ele e jogou ele até aqui. Em São Roque, 2 carretas bateram na rodovia Castelo Branco. Com impacto, as peças foram arremessadas do caminhão. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. Pela destruição da cabine, a polícia rodoviária acredita que o caminhoneiro estava acima da velocidade permitida neste trecho da rodovia, que é de 90 quilômetros. Provavelmente o motorista de trás deve ter dormido, tá? E eu excedendo um pouquinho o limite de velocidade aí nessa dinâmica de dormir. A gente tem que o acelerador, ele pisa no acelerador, aumentando a velocidade. O caminhão da frente estava carregado com 20 toneladas de produtos para a fabricação de papel. O motorista não ficou ferido. O congestionamento sentido interior chegou a 5 quilômetros. E mais um caminhoneiro morreu e outro ficou preso às ferragens em um acidente envolvendo também 2 caminhões. A batida foi na rodovia Cornélio Pires, que liga Tietê a Piracicaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa teria sido uma ultrapassagem em local proibido. Na hora da batida também chovia e a pista estava molhada. E ainda falando em acidentes, uma pesquisa divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo apontou que quase 90% dos acidentes envolvendo motos acontecem por imprudência dos condutores. Nessa semana começa a campanha nacional de conscientização do trânsito, que esse período sirva para chamar a atenção dos motoristas sobre a responsabilidade que devem ter. A assembleia que decidiria fim da greve dos ônibus em Biúna foi realizada hoje pela manhã e os motoristas resolveram continuar parados. A empresa se comprometeu a quitar os pagamentos atrasados na segunda-feira. De acordo com o sindicato, eles não aceitaram voltar a trabalhar hoje sem receber. A greve continua caso os salários não sejam pagos. A população continua sem transporte público. Ontem, uma escola municipal cancelou as aulas por falta de transporte aos alunos. A prefeitura informou por meio de nota que está com o pagamento em dia e vai tomar medidas judiciais contra a empresa de transporte por causa da greve. A polícia investiga a morte de uma jovem de 17 anos. Ela estava desaparecida há 4 dias. O corpo foi encontrado na estrada do bairro Carafá, em Votorantim. A mãe da vítima suspeita de um ex-namorado da jovem. Em Sorocaba, um portão de uma casa caiu sobre uma senhora de 65 anos no bairro Santa Rosália. De acordo com os bombeiros, a vítima foi encaminhada ao hospital regional e, apesar do susto, passa bem. A cada dia nos deparamos com pessoas que aplicam golpes em busca de dinheiro. Desta vez, a polícia de Sorocaba descobre que a empresa de turismo usava o nome dos clientes para fazer financiamento em bancos. Pelo menos 50 pessoas foram vítimas do golpe. As fotos de Maceió, no estado de Alagoas, não trazem só boas recordações da viagem que Gilberto fez no mês de março. Depois de voltar para Araçoiaba da Serra, o treinador de futebol descobriu que tinha sido vítima de um golpe. Recebeu cobranças que ultrapassam R$2.000 por viagens que não fez. A financiadora disse que eu tinha 5 contratos de viagens em meu nome. Só que até o momento o meu nome estava normal, meu nome estava limpo, normal. Daí eu recebi esses dias uma cobrança do Serasa, dizendo que o meu nome estava no Serasa, sobre esses contratos aí. No caso de uma aposentada, a cobrança indevida chega a R$4.000. A empresa fica no bairro Vergueiro, em Sorocaba, ou ficava. Nós fomos até o local, mas não encontramos ninguém.
Com um mandado judicial, investigadores entraram no estabelecimento para pegar documentos e computadores. Segundo a polícia, o proprietário ainda não foi encontrado. As denúncias feitas na polícia apontam que a empresa solicitava financiamentos em 2 agências bancárias e, para isso, utilizava os dados de clientes e até de quem afirma nunca ter assinado qualquer tipo de contrato por aqui. Além disso, algumas pessoas já pagavam parcelas de viagens futuras, mas a empresa não tinha feito qualquer tipo de reserva de passagens ou de hotéis. A agência de Benedita vendia pacotes em parceria com a empresa suspeita de fraude. Há 3 meses, ela começou a receber reclamações. O pessoal começaram a ligar atrás de mim, que o banco estava ligando, cobrando uma cobrança de uma viagem que eles não fizeram. Realmente não fizeram. Ele usava o CPF dos clientes, que ele tinha lá tudo guardado no arquivo dele, e fazia o contrato, e assinava os contratos. Assinatura falsa dos clientes. Por e-mail, o advogado que defende as vítimas afirma que já conseguiu na justiça reverter as restrições de crédito impostas a quem teve o nome usado nos financiamentos. As investigações se concentram no 3º Distrito Policial de Sorocaba e o caso é apurado como estelionato e falsidade documental. A polícia já solicitou algumas medidas para evitar que mais pessoas se tornem vítimas. Nós também provocamos da Embratur, do Procon e da Secretaria Estadual do Turismo para que essas entidades, sim, adotem medidas administrativas, ou seja, cassem a autorização para que essa empresa não possa mais funcionar como agência de turismo no Brasil. Flávia pagou metade do valor para um passeio para Fortaleza no ano que vem. Desembolsou R$600, mas já perdeu a esperança de viajar. Eu já não tenho medo nenhum mais, para mim tá perdido. Para mim tá perdido. Triste, né? E a nossa produção entrou em contato também por telefone com a agência Bem Brasil, mas a companhia de viagens não atendeu as nossas ligações. Morador de Jundiaí entra com ação contra a prefeitura por conta de pregão eletrônico. O Tribunal de Contas do Estado abriu processo para apurar a denúncia. A licitação era para a compra de merenda escolar. O denunciante acredita que houve um cartel formado pelas empresas concorrentes. A Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí informou que o processo licitatório foi feito buscando a economia dos recursos públicos, principalmente no que diz respeito à distribuição dos produtos nas mais de 100 escolas municipais que atendem. Disse ainda que é preciso ressaltar que o Tribunal de Contas fez apontamentos em relação à licitação, mas em nenhum momento usou o termo indício de cartel. A secretaria informa que respeita a decisão do tribunal e vai seguir as indicações. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista. De acordo com o TSE, as contas do Legislativo apresentaram falhas graves, como irregularidades no convênio médico oferecido aos vereadores. A Câmara da cidade informou que nada impede de recurso contra a decisão do TSE. Um jogo transforma problemas em orientações. É isso mesmo. Para prevenir o bullying, escolas estaduais tratam do assunto de forma bem diferente. Essa turma de 30 alunos de uma escola estadual de Sorocaba está reunida para uma aula diferente. Longe do português e da matemática, eles querem dizer não ao bullying, uma atitude muito comum na adolescência. Quem aqui já praticou bullying? Por meio de um jogo, os adolescentes do 1º ano do ensino médio se deparam com situações que acontecem na vida real. Os alunos são induzidos a pensar como a personagem fictícia Mariana, que sofre com o assédio dos colegas por ser diferente e não recebe o apoio dos diretores da escola. A situação da personagem é muito parecida com a de Dandara, que sofreu a agressão quando morou no Japão. Eu não sou nativa de lá, eu sou misturada de brasileiro com japonês, então eu não me encaixava nas tendências deles. Então eles me criticavam por eu ser diferente, me achavam feia, eles me agrediam e às vezes quando a gente fala mal da pessoa a gente ri, a gente percebe, né? E mesmo não sabendo falar a língua deles eu entendia, então isso me afetou muito. Mas não precisa ir para o outro lado do mundo para se deparar com o bullying.
Na própria sala de aula, os estudantes admitem que já praticaram algum tipo de ofensa. Tem uma menina aqui que a gente zoa ela demais. E a gente acaba brincando com ela, ela chora, daí que a gente dá mais risada. Eu aprendi que a gente tem que saber respeitar os outros, não ficar fazendo bullying, porque pra gente é legal, todo mundo dá risada. Só que às vezes pra pessoa ela pode sofrer consequências. O trabalho em roda com os alunos sobre o bullying é apenas um passo do programa que reúne outros materiais e assuntos a serem tratados. Vem um livro sobre drogas e mais a explicação, e um livro básico, uma história de alguém para os alunos conseguirem refletir a respeito. Assim aconteceu com violência sexual, sobre o homossexualismo. Todo o trabalho desenvolvido em sala ajudou a Karine. Tem que pensar bastante para falar. E essa é a conclusão dos alunos, que o bullying não está com nada. A gente não pode julgar as pessoas pelas aparências, né? Tem que sempre se colocar no lugar dela primeiro. Em todas as escolas, em todos os cantos, tem bullying. Vale a pena. É isso mesmo. A quinta-feira deve ser de chuva. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 13 e 23 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Salto, as temperaturas variam entre 13 e 24 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Jundiaí registra a mínima de 14, máxima de 22 graus em Itapetininga. Um telespectador indignado com a poluição do lago perto da casa dele no bairro Világio Torino, em Sorocaba, nos enviou fotos. De acordo com ele, antigamente a água era transparente, como você vê nas fotos que estamos mostrando agora. Porém, há aproximadamente 5 meses, um cano de esgoto do SAI, segundo ele, começou a vazar no local e está como estamos vendo agora. Moradores pediram reparo, mas só foram atendidos pela autarquia na tarde de ontem. Ainda de acordo com o telespectador, o problema não foi resolvido, o vazamento ficou pior. A nossa equipe, então, entrou em contato com o SAI, que nos informou que os reparos não foram concluídos devido às chuvas, que dificultaram a intervenção, e que a conclusão está programada para amanhã. E você também pode participar do Noticidade, envie sugestões de reportagem para tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. A Santa Casa de Sorocaba avisa que o serviço de radioterapia vai diminuir a demanda nos próximos dias devido à troca da empresa responsável. A assessoria de imprensa informou que a demora para novos atendimentos pode levar de 15 a 20 dias. Os pacientes que já fazem a radioterapia vão continuar com o tratamento normal. Empresas e pessoas vítimas de acidentes onde são registradas perdas materiais. De quem é a responsabilidade para o ressarcimento? No último dia 9, o incêndio destruiu carros neste pátio de Sorocaba, que fica no bairro Santa Fé. 10 bombeiros e 6 viaturas combateram as chamas durante 3 horas. Mais de 50 foram destruídos. O local recebe carros apreendidos por infração de trânsito. Os veículos atingidos eram antigos, estavam há mais de 5 anos no pátio. Segundo o delegado da Seretran, José Olímpio Prete, a fiscalização dos guinchos é de responsabilidade da Seretran e da Polícia Civil. Porém, qualquer tipo de ressarcimento pelos veículos deve ser arcado somente pelo proprietário do guincho. Em Itu, o incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de bebedouros no Parque das Indústrias. A empresa tinha 180 trabalhadores e funcionava em um turno só. E por isso, quando começou o incêndio, a maioria estava lá dentro, no único galpão onde ficava o estoque de matéria-prima e de equipamentos prontos. Segundo funcionários, nada sobrou. Aproximadamente 6.000 bebedouros e purificadores foram queimados. Motos que estavam no estacionamento também ficaram destruídas. Em nota, a direção da empresa garantiu manter o emprego de todos os funcionários. Até que as atividades operacionais sejam retomadas, os funcionários vão permanecer em casa. A área administrativa está em funcionamento no prédio que abrigava o refeitório. Em Sorocaba, em maio, na Zona Norte, piloto e copiloto morreram após um avião experimental
cair e atingir 2 casas. O acidente danificou a rede elétrica de várias ruas. O metalúrgico Miguel faz o malabarismo para chegar até o quarto dos fundos, onde dorme com a mulher. Por telefone, a família informou que até agora ninguém arcou com o prejuízo. A casa está sendo reformada por conta do proprietário. A advogada de Miguel disse que espera resolver o caso na justiça. Também na Zona Norte, uma casa teve o telhado danificado após uma peça de 1,5 metro de um avião cair no beiral. Na hora do acidente, moradores dormiam e nenhum ficou ferido. Em julho, os moradores informaram que a empresa responsável ia arcar com prejuízo, mas até agora nada foi feito e nenhum valor repassado à família. Na semana passada, em Jundiaí, um balão de 200 metros caiu e atingiu a quadra desta escola e o telhado de uma casa. O pátio estava cheio de crianças a partir de 3 anos de idade. Ninguém ficou ferido. Moradores ficaram sem energia elétrica e sem telefone por 7 horas. 3 pessoas foram presas e pagaram fiança de 2 salários mínimos cada. Eles devem responder por crime ambiental e também pelos prejuízos e danos materiais causados tanto ao patrimônio público quanto às casas particulares. Ainda de acordo com a prefeitura, a escola não sofreu danos materiais. Bom, para falar sobre esses danos materiais, essas perdas, né? A gente está com o advogado Fábio Sens, que vai nos orientar. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Simone, boa noite aos telespectadores. Bom, primeiro vamos falar das motos que nós vimos paradas na empresa de Itu, né? Onde houve o incêndio, aquelas motos de funcionários. De quem é a responsabilidade? Inicialmente, já que também a empresa foi vítima, né? Identificar a origem desse incêndio. Se o incêndio teve como causa falta de manutenção do parque industrial, automaticamente é responsabilidade do empregador. Se esse incêndio foi criminoso, automaticamente do criminoso, então deve-se identificar a origem do incêndio. Em relação ao guincho que nós mostramos também, uma pessoa deixou o carro lá, não conseguiu esses anos todos buscar o guincho, mas agora tem um dinheiro, vai lá buscar o carro. Foi queimado. A responsabilidade da empresa de guincho, salvo engano, o Sorocaba tem uma legislação que determina que esses pátios sejam cobertos, e essa empresa insiste em não cumprir a legislação, e inclusive do Estado, que é quem contrata a empresa para o cumprimento da guarda desse veículo. Ele pode provar que tinha um veículo, foi queimado, que teve algum dano enquanto ficou aguardado lá e vai ter que ser ressarcido. Sim, simplesmente. Basta uma fotografia e a prova de que o veículo foi retido. Agora, a Neide de Votorantim, ela pergunta, uma árvore caiu próximo à casa dela e atingiu o carro. A árvore da prefeitura, não foi ela que plantou. De quem é a responsabilidade? É da prefeitura? Sim, bem provável. Especificamente por normas que às vezes impedem que o próprio cidadão corte ou pode essa árvore. Então, ele tem que comunicar ao poder público para que o poder público analise e estude se é caso de podar, de cortar ou ainda cuidar dessa árvore. Se o poder público foi avisado e não tomou providência, o poder público é responsabilizado. Agora, no caso do Rogério de Piedade, ele questiona que ele teve um acidente de carro, paga o seguro, mas não teve esse ressarcimento aí no DPVAT. Como é que funciona? Então, o DPVAT é um seguro pago a toda pessoa que sofre alguma consequência, algum dano. Ele é pedido de caráter administrativo. Se o DPVAT negou o pagamento e ele tem direito, ele, por meio de um processo judicial, por meio de um advogado, ele pode pleitear o recebimento dessa indenização. A Laísa de Sorocaba diz que erro médico em cirurgia. Sim, é possível, desde que o médico tenha agido com culpa. O médico não tenha utilizado a melhor técnica, o médico tenha sido negligente, imprudente ou imperito. Se provado uma dessas 3 figuras, o médico pode ser responsabilizado pelo pagamento de uma indenização. A Sueli de Sorocaba pergunta, ela deixa o carro em algum estacionamento de shopping. E se chover ou acontecer algum dano material para o carro, de quem é a responsabilidade? Por culpa da chuva, o shopping não é responsabilizado. O shopping é responsabilizado por eventual acidente, batida, furto, roubo desse veículo, porque é um serviço que o shopping disponibiliza ao cliente e esse serviço traz ao shopping a responsabilidade pelo cuidado desse veículo. Agora, o Sávio de Sorocaba pergunta, falta de podas em árvores de condomínios, né? Caso caia na frente ou dentro do condomínio, caso também caia e aí vai atingir um carro, uma pessoa, de quem é a responsabilidade? Bem, condomínios horizontais em Sorocaba existe somente um. O que existe são loteamentos fechados e, por se tratar de loteamento, as vias são públicas. Sendo as vias públicas, a manutenção das árvores também do poder público. Então, pode ser, dependendo da situação,
declinado ao poder público a obrigação de pagar a indenização. A Aline de Itapetininga pergunta em relação à calçada. Eu vi uma queda numa família de uma pessoa que caiu na calçada, que não é a calçada onde eles moram em frente. De quem é a responsabilidade? A gente tem que analisar aí a questão da manutenção dessa calçada. Se o proprietário do imóvel mudou a calçada e não cumpre a legislação e deixa essa calçada inviável para que o cidadão por lá caminhe, ele pode ser responsabilizado também. Ou mesmo o poder público, que fez alguma intervenção nessa calçada e não deu a ela o cuidado que merecia. Agora, em relação à empresa de turismo, que nós mostramos nessa edição sobre o uso do dinheiro, né, dos clientes para fazer o financiamento em bancos. O senhor comentou durante a reportagem que o banco também pode ser responsabilizado. Como é que fica essa situação? Que foram muitas pessoas, né, danificadas. Sim, se o banco concedeu o empréstimo sem a presença do consumidor ou sem a assinatura do consumidor nesse contrato, o banco pode sim ser responsabilizado por indenizar os danos materiais e os danos morais que esses consumidores sofreram e vêm sofrendo. Agora, o que às vezes emperra as pessoas de procurarem um advogado, de fazer algum processo, é o tempo da justiça, que demora demais, né, doutor? Sim, infelizmente. A justiça brasileira, ela se enquadra dentro do Estado brasileiro, que se assemelha com o sistema de saúde, com o sistema de educação. Então, ela é demorada. Infelizmente, não existe meio para impedir isso daí, mas o consumidor não pode se acovardar ou ter medo de procurar a justiça. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer a sua audiência. Tenha uma boa noite, fica agora com a SBT Brasil e até amanhã.